E ainda por um instante, eu queria te pedir que ficasse de pé por um momento só, para que nós pudéssemos orar por ele, amém? Você pode levantar as suas mãos para cá e abençoá-lo. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, Pai, pela vida do Dr. Hugo, por aquilo que ele é em Ti, Deus, por aquilo que o Senhor era através dele nessa terra, Pai. Nós pedimos e declaramos, Pai, um novo tempo sobre a sua vida, sobre o seu ministério, Pai. Que os sonhos que ainda não se concretizaram, não se tornaram reais, palpáveis, tangíveis, se manifestem nesse tempo. Nós oramos pela sua casa, pela sua família. Enquanto ele viaja o Brasil, o mundo, abençoando pessoas, ensinando, liderando e empoderando, que o Senhor guarde daqueles que são dele. Nós o abençoamos essa manhã, em nome de Jesus. Bom dia. Vocês estão bem? Sim ou não? Sim. Vamos conversar um pouco sobre a palavra. Aonde é que fica o meu tempo? Vamos lá. Quem aqui já ouviu alguma pregação sobre o bom samaritano? Levante a mão. Quem aqui já ouviu mais de uma vez? Levante a mão. Quem aqui já ouviu várias vezes? Levante a mão. Aí está o nosso primeiro desafio dessa manhã. E antes de falar qual é o desafio, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar de volta aqui a CN, amo a CN, vários amigos, alguns acabaram de ser mencionados aqui. Sou fã, sou amigo, mas também sou fã do JB, do Bispo JB Carvalho, ele me ensina muita coisa, amo seus livros, suas pregações, e é sempre bom estar aqui. E o desafio que você tem nessa manhã é o seguinte: figurinha repetida. O pastor vai falar de um texto que eu já conheço, e a consequência disso é que você pode perder algo que Deus tem para falar para você essa manhã. Então o desafio que eu quero te fazer agora, antes de começar a falar, é: Deus, tem algo que eu sabia, que eu esqueci, que eu preciso ser lembrado? Fala comigo essa manhã. Ou então: Deus, tem algo que eu jamais percebi nesse texto, por mais batido que ele seja, e que o Senhor tem para falar para mim nessa manhã? Fala comigo. Quem está disposto a prestar atenção, não no William não é nada. Quem é aqui é a palavra de Deus que vai ser pregada para você, é a história de Jesus que vai ser pregada para você. Quem tem esse desejo e fala: Deus, fala comigo nessa manhã. Isso está valendo para você que está aí no ao vivo do Instagram também. Você também pode chegar e falar assim: Deus, fala comigo essa manhã. Eu vou ler o texto, e esse texto está em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Então vai lá, abra a sua Bíblia, o seu aplicativo da Bíblia, ligue o seu aplicativo, acha lá Lucas 10, verso 25 em diante. Certo dia, um especialista da lei, um mestre, um doutor, um pós-doc. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova e fez a seguinte pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Repare, ele não estava querendo herdar a vida eterna, ele só estava querendo botar Jesus à prova. Então ele tinha um assunto tão maravilhoso quanto a vida eterna diante de si, tinha um mestre como Jesus diante de si, mas estava mais preocupado em fazer o quê? Pôr Jesus à prova. E o que é que Jesus faz? Se irrita, ofende, sai fora, se evade? Não. Jesus, verso 26, Jesus responde. E Jesus diz: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Jesus respondeu uma pergunta com uma pergunta. Sócrates já tinha feito isso, a Maria hoje. O homem respondeu, e aí ele cita a palavra de Deus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. Faça isso e você viverá. Foi a resposta do próprio mestre. O homem, o mestre, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus:
E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Eis a história que Jesus contou. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, e descia porque Jerusalém era uma cidade mais alta e Jericó mais próxima do litoral, então era uma descida com várias curvas, sinuosa, com vários abismos, com pedras, um lugar favorável a assaltos, porque atrás da curva ficava lá de encoscado o assaltante. Mas sim, voltemos à história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote, um pastor, um bispo, um padre. Quando viu o homem caído, o sacerdote atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho. Ministro de música, cantor. Um cantor. Cantava louvores. Esse levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano para a leitura. Samaritano era um povo que era odiado pelos judeus e odiava os judeus. Eles não se falavam, eles se detestavam. Esse judeu que você vai saber que foi socorrido, você já sabe, você conhece a história, ele provavelmente jamais falaria com esse samaritano, não fosse ele estar desmaiado. Ele não ia querer falar com o samaritano. Mas voltemos, estamos lá no verso 33. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata, 2 denários, o salário mínimo de 2 dias. Preste atenção, porque esse ponto é importante, daqui a pouco você vai entender porque eu estou frisando. Então ele cuidou o primeiro dia e deu mais 2 dias, e falou o seguinte ao dono da hospedaria: cuide deste homem, se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Gente, que samaritano fantástico! Administrava o tempo, tinha credibilidade, tinha dinheiro no bolso. Esse cara era um homem de sucesso. Você vê que ele falou: pode gastar que eu pago na volta. E ele tinha credibilidade. Ter credibilidade é muito importante. E pelo número de moedas que ele disse, ele fala: volto no 3º dia. E pode gastar, que quando eu voltar, eu te pago. Aí Jesus pergunta para o mestre da lei: qual destes 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. E o especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Esse texto sempre me dá um nó na cabeça, sempre me deu um nó na cabeça até eu parar para estudar ele profundamente, porque quem se fez próximo, ama o seu próximo, eu tenho que amar o próximo, mas Jesus inverteu essa posição. Ele falou: quem foi o próximo do sujeito? Vocês já perceberam essa mão invertida? Sim ou não? Eu tenho que amar meu próximo, mas Jesus falou assim: quem foi o próximo dele? Então Jesus inverte a história. Essa é uma história fantástica, essa é uma história maravilhosa. Como todas as histórias bíblicas, você pode tirar textos e textos. Esse assunto que eu estou falando com você é uma preleção, um estudo que eu falo durante 3 horas. Hoje eu tenho 40 minutos, então só vou pegar alguns pontos, mas eu quero desafiar você a depois reler e treler e tetraler esse texto, para que você possa buscar coisas boas dele. O que essa história tem? A primeira coisa, eu já falei com você, mas que professor chato, que professor desperdiçador, um especialista da lei, um doutor, um estudioso, que ao invés de conhecer Jesus, quer testar Jesus. E você vai encontrar pessoas assim pelo planeta, que vão te procurar e vão te fazer perguntas só para te testar, eles não querem conhecer Jesus. E você tem que ter paciência com eles, porque foi assim que Jesus tratou esse aqui.
Então você tem que ter paciência e amor, mesmo com os sujeitos que estão querendo só derrubar você. Esse é o nosso Jesus. É assim que ele se comporta. Mas uma coisa maravilhosa nesse texto é que qualquer judeu que contasse uma história, o papel de herói seria de um judeu. O herói seria o sacerdote, o herói seria o levita, e o bandido, o vilão, o malvado, o samaritano. Jesus vem e bagunça completamente os paradigmas e as expectativas, porque ele conta uma história onde o vilão, os insensíveis, são os religiosos, e aquele que era visto como malvado, o estrangeiro, é que foi o herói, é que jogou bonito. E tem uma mensagem subliminar aí para você. A sociedade pode colocar carimbos em você de que você é fraco, fracassado, que você não tem mais jeito, que você não tem solução, que você não pode ser um vencedor. A sociedade vive botando esses carimbos, mas Jesus diz: olha, para mim você pode ser o herói. Amém, aleluia. Toma posse disso. A sua história não está escrita. Você pode ser o herói da sua história. Você pode ser o protagonista da sua história e ser herói. Eu gosto de Jesus por isso. Outra coisa interessante nesse texto revolucionário e subversivo de Jesus, que muda os papéis, dizendo que nós temos que escolher os nossos papéis, é que deixa muito claro que o cristão precisa ter solidariedade, precisa ter empatia, ação social, precisa ajudar as pessoas, precisa ser altruísta. E é muito bom saber que a gente tem feito um bom serviço. O cristianismo tem feito um bom serviço. Quem trouxe educação para todos foi o cristianismo. Antes de educação era só para homens ricos. Educação para pobre, educação para mulher, foi Jesus que começou quando ele falou: ide, ensinai a todos. As universidades começaram com o cristianismo. Os direitos humanos começaram com o cristianismo. O Estado laico começou com o cristianismo. A maior instituição de caridade do mundo é cristã, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Se você for olhar os números, são os maiores fazedores de bem do planeta. Por mais que seja atacado, por mais que tenha um erro, por mais que nós tenhamos divergência teológica, parabéns para os católicos. Quem mais fez orfanato, escola, hospital? Quem é que tirou o ódio e botou em lugar o amor? Quem tirou a vingança e botou o perdão? Toda essa cosmovisão é do cristianismo. Quando tem alguma tragédia natural ou criada pelo homem, quem é que mais se mexe? São os cristãos. As pessoas inspiradas por Jesus, os católicos, os evangélicos. E, embora tenhamos sérias divergências teológicas com os espíritas, eles também aqui nesse país se movem inspirados em Jesus. Parabéns para os espíritas pelo trabalho que fazem. E eles fazem um grande trabalho social e vamos aplaudir isso. Eu posso não concordar com a teologia, mas eu concordo com uma coisa: eles estão obedecendo Jesus, talvez mais do que muitos evangélicos. Veja, outra coisa que, uma lição aqui bastante, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, que os religiosos foram omissos. Se eles estivessem indo para Jerusalém, eles estavam indo para o culto, eles não podiam tocar sangue, porque senão eles não poderiam participar do culto. Mas nessa história Jesus tira até essa desculpa, porque eles estavam voltando do culto. E aí, meu irmão, olha só, Deus é um Deus de amor. Aquele especialista frio e insensível, e Billy Graham disse que cabeça quente e coração frio nunca resolveu nada. E esse país está precisando de evitar cabeça quente e coração frio. A gente precisa mudar esse país, a gente precisa contaminar esse país de cabeça fria e coração quente. Vejam, mesmo o especialista de coração frio sabia que você tem que amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E eles voltaram, viram o próximo precisando de ajuda e não fizeram nada.
Sabe qual é o problema? Aquele culto não entrou dentro deles. Eles entraram dentro da igreja, mas a igreja não entrou dentro deles. Eles entraram no culto, mas o culto não entrou dentro deles. O que eu quero é você hoje. Muito obrigado, você entrou na igreja. Você que está aí no Instagram, você está nesse momento aqui dentro da igreja com a gente. Você entrou na igreja. Você entrou no Evangelho. Você entrou no espaço de Cristo. Muito obrigado. Em nome de Deus eu digo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Deus se alegra de você estar aqui gastando o seu tempo querendo saber dele, ouvir da palavra dele. Estou te elogiando, mas por favor não faça como fizeram aquele sacerdote, aquele levita, de saírem frios do culto. Deixa Jesus entrar no culto, mas entrar também no seu coração. É você entra na igreja, mas a igreja tem que entrar em você. Você tem que sair diferente daqui. Você tem que sair diferente dessa conversa. O que você vai mudar hoje? O que você vai falar assim, William, e eu postei aqui no meu Instagram, que eu estou falando aqui, a gente está aqui ao vivo, você pode entrar daqui a pouco. Teve inclusive uma moça, levanta lá, que disse que passou no concurso por questão do meu livro. Fique em pé, por favor, minha irmã. Está ali uma mulher negra, sorridente, feliz. Ela me abordou e falou, olha, eu estou em tal cargo por causa do seu livro, e foi por causa do esforço dela, o livro pode ter ajudado um pouco, e a gente deu um abraço. Eu já botei tua foto aqui, depois você me dá a notícia. Eu queria que você depois me desse uma notícia, entrasse no meu Instagram, @WilliamDouglas, e dissesse assim, William, o que eu vou... Claro que se for um assunto muito privado, se você está adulterando e resolver parar de adulterar, eu recomendo que você não fale isso no meu Instagram. Mas se você disser, eu resolvi fazer uma grande mudança na minha vida, coloca, mas você pode dizer, eu resolvi perdoar alguém, eu resolvi ser mais compassivo. Me conta isso, porque eu realmente queria que você saísse dessa conversa e deste culto diferente. Outra coisa fantástica é que os rituais de pureza são menos importantes do que ajudar o próximo. Quando você toca o sangue, o judeu ele fica impuro. E por essa história Jesus diz, eu prefiro você sujando as mãos com quem precisa. Eu preciso de você sujando as mãos com quem precisa. Próximo alcança todo mundo. Próximo alcança o diferente. Próximo alcança o branco e o preto, o homem e a mulher, o nordestino e o sulista. Você que quer seguir o Cristo, só você. Se você não quer seguir o Cristo, não estou falando para você, fique completamente à vontade. Mas se você quer seguir o Cristo e você é do PT, ou do PSOL, ou do PCdoB, ou do PSTU, é uma escolha sua, mas você tem que amar o sujeito do PSL. Olha só, palavra dura. E se você é do PSL, ou do partido que você quiser, de direita ou de extrema direita, se você é cristão, você tem que amar o camarada do PT. Palavra dura também. Ah, William, você, afinal, e você, William? Eu aqui, falando do púlpito, eu vou dizer para você que Jesus existia antes de haver direita e esquerda, e vai existir depois de haver direita e esquerda. Os seus compromissos com Jesus Cristo precisam ser maiores do que seus compromissos ideológicos, filosóficos, partidários, mas vou operar um pouco financeiros. Você vai ter que meter a mão no bolso para ajudar o próximo. Isaías 58 diz isso. Se você cortar na sua carne, Deus vai te abençoar. Tirar do seu sustento, não é do que te sobra. Ui, obrigado, Jesus, porque você quer me mudar. O doutor, anotaram que você tem que amar todo mundo e tratar bem todo mundo. Está anotado isso, sim ou não? Você vai sair daqui e falar assim,
se eu tenho ofendido e maltratado alguém por causa de sua condição, eu preciso sair daqui e falar: William, eu ofendia quem era do outro lado do muro, e agora eu vou respeitar. Sabe por quê? Porque eu sou de Jesus. Aleluia! Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Dever de casa. Lê Mateus 5, que você que é chamado a ser pacificador vai saber do que você vai ser chamado. O doutor da lei ficou na teoria, ele estava discutindo teoria. A gente não foi criado por Jesus para discutir teoria. Teoria é ótimo. Não estou falando mal de você estudar, aliás, eu sou professor de técnica de estudo. Mas o cristianismo é prático. Eu estava discutindo quem é que tinha que mandar socorro lá para governador Valadares quando teve o acidente com essa marca. Era estadual, é federal. E Jesus fala comigo no meu ouvido, fala: eu não te criei para você discutir direito. Tem gente com sede. Para de discutir, vai arrumar água para esse povo. E foi daí que eu lancei uma campanha, e porque tenho credibilidade, arrecadei em menos de 15 dias mais de 300 mil reais, mandamos mais de 155 mil litros d'água e furamos 6 poços artesianos, distribuímos em igrejas católicas, evangélicas e espíritas na maçonaria, porque sede é sede, sede não tem partido, sede não tem religião. E quando me deram o título de cidadão de governador Valadares, eu fui lá para dizer: quem está recebendo esse título não sou eu. Eu sou pecador, eu sou fraco. Se não fosse Jesus na minha vida, eu estaria curtindo o meu poder, o meu dinheiro, o meu salário, a minha cobertura, a minha piscina. Se eu gastei tempo com isso, é porque Jesus me constrange. Jesus me constrange a me preocupar com o próximo. Então, como diz a Bíblia, Mateus 5,16, saia com essa palavra para você, que as pessoas, que brilhe a vossa luz, brilhe, não é piscar, é de vez em quando, não é uma luzinha fraca, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, a gente é salvo pela graça, mas a gente é chamado para as boas obras. Vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai. E quando eu estava querendo glorificar o William, e eu estou contando a minha história porque eu me conheço, então eu tenho alguma autoridade para falar sobre o William, eu estou andando comigo há 52 anos. Quando eu estou falando das minhas, por favor, eu estou querendo dizer exatamente o contrário. O William não é nada. Eu não sou nada. Quando falaram o William é legal porque fez isso, eu tenho que dizer: não foi o William, foi Jesus dentro do William. E esse Jesus pode entrar dentro de você e mudar o seu coração. E esse Jesus pode mudar a sua vida. Esse Jesus pode salvar você do inferno. Mas eu quero dizer que, pelo menos para minha esposa, Jesus, antes de me salvar do inferno, ele me salvou do William Douglas, que ia ser um marido muito pior do que é se não fosse Jesus Cristo. O que Jesus já mudou a sua vida? Mas vamos lá. Outra coisa fantástica. O próximo não é uma questão geográfica, próximo é uma questão de vontade, não é uma coisa passiva, é uma coisa ativa. Mas veja, todas essas lições são lições muito batidas, mas que a gente não pode esquecer. Agora, uma das lições que tem aqui que eu queria que você registrasse muito é que essa história acontece no caminho. Se você reparar na Bíblia, todas as histórias, quase todas as histórias, não acontecem com quem está parado. Um dos dois está caminhando. A Bíblia é um livro que fala de ação, de movimento. Quem segue a Bíblia é alguém que anda, alguém que caminha. Jesus cura minha lepra. Vai para o templo agradecer. O cara ainda estava leproso e começou a andar. Leproso ainda, mas pela fé ele anda. Ele confia em Deus, ele obedece. E o que diz a Bíblia? Enquanto caminhavam, foram curados. Você não precisa ser perfeito. Jesus não veio para os perfeitos. Jesus veio para os doentes, para os pecadores, para os que caem, para os que falham. Então, se você é esse, foi para você que Jesus veio. Mas ele fala: vai no Pecos, vai, caminha, vai em direção ao templo, vai em direção ao mar.
E se você entende isso, você vai entender a grande questão do cristianismo, que Jesus diz aqui: vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. Quando você me aceita, quando você diz: Jesus, eu aceito você, eu entendo que eu sou pecador, eu acredito que o Senhor é Deus, eu acredito que eu preciso do Senhor, por favor, entra na minha vida. Se alguém não disse isso aqui ainda, por favor, diga o mais rápido possível, para Jesus entrar. Jesus entra na minha vida. William, não entendi nada dessa parte teológica. Então fala: Jesus entra na minha vida. Ele vai entrar, ele vai começar a agir. Jesus entra na minha vida. E quando você diz Jesus entra na minha vida, ele te dá o green card, não dos Estados Unidos, o green card do céu, para quando você chegar lá na imigração do céu, o anjo olhar e falar: olha, está vindo um pecador aí querendo entrar. E aí você mostra a sentença absolutória de Jesus, porque ele pagou a multa. E aí você fala: eu posso entrar, eu não mereço, mas eu posso entrar. E você precisa entender: você está em direção. Você é a carta escrita de Cristo para esse mundo que precisa de sal e de luz, que precisa de amor, que precisa de compaixão. Você é embaixador desse outro reino do qual você recebeu cidadania. Você é embaixador de Cristo. Você é um representante de Cristo. Quando você cresce, quando você acerta, Cristo é glorificado. Quando você cai e quando você erra, Cristo é envergonhado. Você não representa só você. Ou depois do quanto que eu me assumo como cristão no meio profissional, a hora que eu cair, Deus me livre disso, mas todos são sujeitos de cair. Se eu cair, muito pior vai ser o que eu falei no nome de Jesus. Eu já interroguei um sujeito que confessou fraude previdenciária, e no final eu sempre entrego a Bíblia, e dependendo do que ela fez, eu não só entrego a Bíblia, como entrego alguns anos para ele poder ler com calma a Bíblia. Eu dou de presente a ele a Bíblia e o tempo para ler. Mas teve um sujeito que depois disso, sabe o que ele falou? Eu sou crente também, sorridente, tinha acabado de confessar fraude previdenciária. Eu fechei a cara para ele, ele percebeu. Eu terminei a audiência, que é um ato laico, secular, onde eu posso dar a Bíblia, porque o Estado é laico, não é laicista, é laico, não é ateu, é laico, não é antirreligioso. Eu entrego a Bíblia, encerro a audiência e falo: olha, agora que está encerrado o ato oficial, que eu só posso falar como juiz, eu não posso falar como cristão, porque aqui eu não sou cristão, nas minhas decisões eu tenho que fundamentar, não é com a Bíblia, é com a Constituição, com a lei. Eu viro para o cara e falo assim: que vergonha, hein? Olha só, você quer cometer crime, cometa, mas por favor não diga que é de Jesus, não suje o nome de Cristo, não. E talvez você que está me ouvindo fale assim: mas William, eu já sujei o nome de Cristo, o que eu faço? Jesus diz: eu te perdoo, vai e não peques mais, eu te dou uma nova chance, se arrepende, abandona o pecado e vai. William, eu estou em pecado. William, eu sou adúltero, eu sou mentiroso, eu exploro as pessoas, eu sou machista, eu bato na minha mulher. Crente não pode bater na mulher. É crime, mas também é pecado. Pai, hoje você vai parar. Você vai falar: Jesus, eu entrei na tua igreja, mas a tua igreja entrou dentro de mim. Eu entrei no teu espaço, mas o teu espaço entrou dentro de mim. Então, o que eu quero dizer? Entenda-se no caminho. O que eu queria que você saísse daqui entendendo? Você é um caminhante. A longo prazo todos estaremos mortos. Todos os bens que você tem, você vai perder. Se não perder em vida, perde quando morrer. Você não leva nada daqui. E se você se entender caminhante, se você se entender peregrino, a sua relação com as coisas vai mudar. Você vai se desapegar das coisas que você sabe que você não as terá para sempre. Desapega. Se você se entender peregrino, se você se entender caminhante, se você se entender participante de uma jornada em direção ao céu, mas enquanto não chega lá, você tem que ser sal e luz, você tem que ser diferente. Você vai mudar a sua relação com as pessoas, porque você não sabe quanto tempo essa pessoa que você ama vai estar aqui do seu lado.
E se de coisa você desapega, com coisas, você desapega com pessoas, você vai se apegar mais. Você fala, eu tenho que aproveitar minha mãe, eu tenho que aproveitar meu filho, eu tenho que aproveitar meu marido, eu tenho que aproveitar minha esposa. Tudo isso, se você se entender no caminho, se entender peregrino. Aí, William, tem base bíblica isso? Claro, eu lá sou maluco de vir aqui assumir a palavra sem ter base bíblica. Salmo 84, verso 5. Como são felizes os que de ti, Senhor, recebem as forças. A nossa força não vem do nosso dinheiro, a nossa força não vem dos nossos títulos, da nossa inteligência, da nossa argumentação. A nossa força não vem de nada desse mundo, a nossa força vem de Deus. Como são felizes as pessoas que recebem força de Deus. E você pode receber força de Deus, você pode falar, Deus, eu quero receber força de ti, Deus, eu quero te receber, eu quero que o Senhor entre na minha vida. É uma escolha, é uma opção, você tem todo o direito de fazer isso. E olha que texto maravilhoso, como são felizes os que são peregrinos de coração. Peregrino de coração. Eu não sou daqui, eu não vou levar nada, eu estou de viagem só. Toma posse disso. Você não é deste mundo e não deve se comportar como se fosse desse mundo, não deve seguir os valores desse mundo, mas desse mundo ser embaixador e representante de um outro mundo muito melhor, onde não há fome, onde não há injustiça, onde não há exploração do homem pelo homem, onde não há pecado. Seja um peregrino de coração. Sai daqui e fala, William, entra lá no meu Instagram e fala, William, eu entendi que eu sou só um peregrino. Agora veja, neste caminho tem subidas e descidas, sua vida vai ter. Tem gente que fica chateado com a Bíblia e com as proibições da Bíblia, esquecendo que numa estrada com tanto abismo, a Bíblia é o guarda-reio. A Bíblia é o guarda-reio. A Bíblia diz que é luz para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119. Quando a Bíblia te dá uma proibição, ela está te protegendo. Depois vê lá minha pregação sobre 10 mandamentos. 10 mandamentos são 10 proteções para você ser uma pessoa legal. Vai ter gente ruim. Toma cuidado, tem gente ruim. Toma cuidado, tem gente ruim. E tem gente boa também, se alegra. Você tem que ter sabedoria de saber quem é ruim e quem é bom, para se proteger, para não fazer mau negócio, para não ser enganado, para não casar enganado, para não casar enganado. Tem muita gente ferida, tem muita gente precisando de ajuda. Olha, nessa história, não era só o assaltado que precisava de ajuda, aqueles dois religiosos insensíveis precisavam de ajuda. Alguém tinha que falar, meu irmão, o culto tem que entrar dentro de você. Você tem que tomar cuidado, que às vezes você não reconhece quem está precisando de ajuda. Outra coisa fantástica é que tem a estalagem. O que é estalagem? O cara estava doente, machucado, ferido e precisou ir para hospedaria, para a estalagem. Eu acho que esse cara era um workaholic que nunca parava, e ele não parava para descansar. O único jeito de parar ele foi levar uma surra do bandido. Tem gente aqui que está trabalhando demais e não está indo para a estalagem, não está respeitando o dia de descanso, não está viajando, não está tendo tempo com a família. E eu vim aqui dizer, tu vai, se você não aprender com a palavra, tu vai aprender na rua, apanhando. Deus derrubou a minha diretora de secretaria. Eu falava que ela tinha que parar, que ela tinha que parar, que ela tinha que parar. Ela é muito dedicada, muito esforçada. A gente está em primeiro lugar na produtividade, boa parte por causa da dedicação dela. Mas eu falo, você tem que descansar. E ela não para. E eu falo, olha só, a gente bateu as metas, a gente está muito acima da média. Vai para casa e tira esse dia para descansar. Não vou. Eu falo, você me obedece. Ela só me obedece para trabalhar mais. Sabe o que Deus fez? Deu uma banda nela. Ela levou um tombo e ficou 15 dias em casa. E ela disse para mim, ela falou, doutor William, muito obrigado, eu entendi que Deus me deu uma parada. Quem é aqui que Deus vai precisar dar uma banda na rua? Toma cuidado. Toma cuidado. Tem gente aqui que precisa dar uma parada e ir para a hospedaria. Mas tem gente aqui que o problema é outro. Está tempo demais na hospedaria, se acomodou.
Casa de mãe é hospedaria. Mãe, deixa de ser egoísta, manda teu filho pro mundo, não é teu não. Filho, é muito legal ficar na casa de pai e de mãe, mas tu tem que virar adulto. E essa é uma palavra de amor, porque Deus quer que você se transforme em hospedeiro, em vez de só hóspede. A igreja, isso aqui, senhores, é uma grande hospedaria. Por isso que tem tanta gente machucada aqui dentro, tanta gente doente, tanta gente que erra, porque aqui é um hospital emocional, espiritual, e você tem que estar preparado para lidar com isso. A estalagem faz parte da sua história, mas não pode ser toda a sua história. Os navios ficam seguros nos portos, mas não foi para isso que foram feitos os navios. Você é um peregrino, você é um viajante, você tem que parar periodicamente, parar quando precisa, mas você tem que voltar a caminhar quando estiver curado. Alguém recebe essa palavra? Amém. Alguém está acomodado em algum lugar e fala, não, eu realmente, tá bom ficar aqui de suquinho na hospedaria, mas eu entendi que eu fui criado para ser um vencedor, um restaurador de brechas, um criador de futuros, um modificador de história. Gente, a gente modifica a cultura. Na Índia, as mulheres, as viúvas eram queimadas juntos com o marido morreu, a mulher era incendiada junto com o marido. Sabe quem mudou isso? O William Carey, missionário cristão, que falou, não pode matar a mulher. Ele não era feminista, mas ele defendeu uma causa da mulher, por causa de Jesus Cristo. Veja, algumas pessoas aqui ficaram, Deus botou um tempo na hospedaria, e o que aconteceu? Estava bom, porque estava lá. E Deus dá uma cutucada e fala, filho, acabou o descanso, está na hora de você crescer mais. E você está reclamando de Deus, achando que Deus não gostou de você, não gosta mais de você. O que eu quero dizer é que aquele relacionamento que findou e que não tem mais volta, que aquela empresa que quebrou e quebrou mesmo e não tem mais volta, que aquele emprego que você perdeu, que aquele ministério naquela igreja que você não tem mais, que aquela fase da vida na qual você não está mais, tudo isso foi ao seu tempo hospedaria, mas acabou, continua a viagem. Tem gente aqui vivendo o passado, alguém que morreu e você continua apegado à pessoa em vez de ir tocar a sua vida. Você veio hoje receber uma palavra, aquela pessoa que você amava e que morreu, ou que foi embora, ou que te abandonou, foi hospedaria, foi bom, mas passou, meu irmão. Toma posse, segue a tua vida, vai em frente, para de olhar o passado, para de olhar o passado. Agora olha outra coisa, quanta coisa fantástica que tem aqui dentro. Sabe quem é o grande bom samaritano? Jesus. Eu, William Douglas, eu fui assaltado pelos meus pecados, assaltado pelos meus erros, assaltado pela minha fraqueza, assaltado pelos meus inimigos, assaltado pelos meus amigos que me traíram, assaltado por um mundo que fica feliz quando eu caio e não fica tão feliz quando eu venço. Eu fui assaltado de tudo isso. Estava arrebentado no chão. E o bom samaritano não se afastou de mim, não achou que eu sou impuro e que eu não posso ser tocado. Deus te ama, cara. Mulher, para Deus você não é impura, para Deus você é um projeto. Homem, para Deus você não é impuro, para Deus você é um projeto. E Ele te pega, e Ele te dá vinho, alegria e óleo, o Espírito Santo, o tratamento, e Ele te enfaixa, e Ele te trata, e Ele te entrega na hospedaria, e a igreja é a grande hospedaria. E como que eu provo que Jesus é o grande bom samaritano? Porque Ele falou, cuida aí desse cara, que eu volto no terceiro dia. Quem foi que voltou no terceiro dia? Jesus. Foi Deus, foi a ressurreição. Tá ali, gente. Se você é do cinema, é uma referência.
Quem volta no terceiro dia é Jesus ressurreto. E esse Jesus ressurreto, ele diz: eu vou voltar de novo, hein? Então vocês que estão aí, cuidem da sua família, cuidem do seu trabalho, cuidem das pessoas, cuidem dos necessitados. Parem de achar que tem gente que não pode ser tocada, que vai te deixar impuro. Para de ser arrogante, para de se afastar das pessoas, para de achar que você é melhor do que os outros. Você não é, tu é pecador, eu